Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula falando sobre os conceitos de redes, internet e intranet. E agora vamos falar do próprio conceito de internet. O que a gente pode dizer da internet? Que a internet, é claro, é considerada a rede mundial de computadores, que é a maior rede de computadores do mundo. Mas esse ponto quase todo mundo conhece, dizer que a internet é a rede mundial de computadores. Mas olha só o que eu trago para vocês que é muito importante para as provas de concurso. Ela é a rede mundial baseada no conjunto de protocolos de comunicação conhecido como TCP/IP. E nós temos que conhecer o que significa esse conjunto de protocolos chamado TCP/IP. Qual o significado dessa sigla? Bem, outro ponto importante antes da gente verificar o significado da sigla TCP/IP, que forma a base de comunicação de dados na internet, é entender que a internet é considerada uma rede pública. Em relação ao acesso aos dados, a internet é considerada tecnicamente uma rede pública. Vamos lá então ao significado da sigla TCP/IP. A parte TCP significa protocolo de controle de transmissão. E na internet é a parte responsável por realizar o controle da transmissão dos dados de sua origem ao seu destino. É dito que esse protocolo TCP ele é orientado à conexão porque verifica se os dados chegaram no destino e também verifica a integridade desses dados, se eles não foram alterados no meio do caminho da sua origem ao seu destino. Então, a parte TCP é a parte que controla a transmissão dos dados na internet de sua origem ao seu destino. Sempre lembrando que esse TCP é considerado um protocolo orientado à conexão, justamente porque verifica se os dados chegaram no destino e verifica sua integridade. Já a parte IP, que significa protocolo da internet, é a parte responsável pelo sistema de endereçamento de dados utilizado na internet. Se a parte IP é responsável pelo sistema de endereçamento de dados usados na internet, nós podemos dizer também que essa parte IP significa, muitas provas de concurso indicam isso, é claro, como sendo o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Então, o endereço que identifica os computadores conectados na internet é chamado de IP, o protocolo da internet. Bem, outra coisa importante que nós precisamos saber sobre essa parte TCP, que é o protocolo de controle de transmissão, o que é muito relevante, inclusive, saber, é que ele é a base de um modelo de rede chamado modelo TCP/IP, que é o modelo usado na internet. Esse é o modelo de camadas. Professor, como assim um modelo de camadas? A ideia do modelo TCP/IP em camadas é indicar uma responsabilidade para cada camada na constituição dessa rede. Então, por exemplo, esse modelo TCP/IP tem como uma das suas camadas a camada de interface de rede. A outra camada é a camada da internet. A outra camada desse modelo é chamada camada de transporte e, por fim, a outra camada é chamada de camada da aplicação, que são as aplicações propriamente dita que o usuário vai utilizar na internet. Dentro de cada camada, podemos dar exemplos de elementos que podem sugerir numa prova se pertencem a esta ou aquela camada. Por exemplo, na camada de interface de rede do modelo TCP/IP, nós podemos dar exemplo o padrão Ethernet, que é um padrão usado em redes de topologia estrela, e também o padrão Token Ring, que é um padrão usado em topologia anel. Esse ring significa anel. Então, a camada de interface de rede, como exemplos pertencentes a essa camada, eu poderia citar o padrão Ethernet e o padrão Token Ring. Já na camada da própria internet, o principal exemplo, como estamos falando da internet, é o próprio IP, que é conhecido como protocolo da internet e forma o sistema de endereçamento utilizado na internet. Esse está na camada da internet. Na camada de transporte está lá o TCP, que é o protocolo que controla a transmissão da origem ao destino. Embora nessa camada de transporte nós também tenhamos o UDP, que também pode ser usado para transporte de informações na internet, como por exemplo, sem ser orientado à conexão. O UDP é um protocolo não orientado à conexão, que não verifica se os dados chegaram no destino e também não verifica sua integridade, diferente do TCP, que é orientado à conexão.
Então, na camada de transporte, podemos ter como exemplos TCP e UDP, porque são usados para transporte. Bem, já a camada da aplicação são as aplicações que o usuário utiliza, como, por exemplo, o HTTP, que serve para acessar páginas da web, o FTP, que é o protocolo para transferência de arquivos, temos Telnet, que é o protocolo para acesso remoto a computadores, o SMTP, que é o protocolo para envio de mensagens de e-mail, envio de mensagens de correio eletrônico. Esses são exemplos, o HTTP, o FTP, o Telnet e o SMTP, que fazem parte da camada de aplicação nesse modelo chamado TCP/IP, que é um modelo que sugere onde cada camada tem uma responsabilidade diferente na construção e na constituição dessa rede. Ok, pessoal? Era isso. Na próxima aula continuamos com mais conteúdo sobre conceitos de redes internet. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!